Boa noite. Peraí, vamos começar de novo, né? Os encarnados falaram mais alto que vocês. Boa noite. Boa noite. É sempre um prazer vir nessa casa. E como o Roberto disse, a gente vai tentar expor alguma coisa sobre vaidade. Que é um tema muito gostoso, mas muito difícil de entender. E eu vou tentar passar algumas coisas para vocês, porque para mim preparar isso também foi muito difícil. Porque eu também sou uma pessoa extremamente vaidosa. Quem não é? Antes da gente começar, vou contar uma historinha do nosso amigo Chico. Eu adoro as histórias do Chico. Chico recebeu a visita de um dirigente de uma casa espírita de São Paulo e ele perguntou ao dirigente se o Chico poderia ir na comemoração de 50 anos de aniversário de fundação da casa. E o Chico disse, não, tudo bem, eu vou, pode ficar tranquilo, eu compareço, só que tem uma pequena condição. Ele falou, o que é? O dirigente perguntou. Que isso seja um segredo só nosso. Qual que era o objetivo do Chico, uma pessoa já extremamente conhecida, amada, adorada, venerada, que ele fosse na casa e ele só encontrasse as pessoas que normalmente participam da casa. O dirigente falou, não, Chico, não tem problema nenhum, e foi para a sua cidade. Foram fazer os preparativos, ele eufórico chegou para um amigo e falou, vou te contar um segredo. O Chico vai vir aqui nos 50 anos, mas é segredo. Esse amigo contou para um outro em segredo, que contou para outro em segredo, que contou para outro, e no dia que o Chico veio, a cidade todinha em segredo sabia que ele vinha. Dizem que para ele entrar na cidade, tiveram que fazer um cortejo de policiais, porque todo mundo queria tocar no Chico, todo mundo queria sentir o Chico, ver o Chico, ouvir o Chico. E ele foi até a casa, entrou, casa apinhada de gente, um centro grande, as pessoas todas sentadas de pé, as janelas, tinha um monte de janela, todo mundo lá com a cabecinha lá olhando para a janela para ver o Chico. E colocaram até equipamentos de som lá fora, porque todo mundo queria ver qual seria a palestra que o Chico ia dar. E de repente o presidente da casa faz as suas orações e fala, agora, com muita honra, nós vamos passar vocês para o nosso nobre amigo Francisco Chico Xavier. Aí ele parou assim, respirou um pouquinho, fez aquela meditação dele, pedindo apoio à espiritualidade, assim como eu faço, como outros palestrantes que vêm aqui fazem, também pedem ajuda à espiritualidade, para que a gente seja somente um instrumento. Aí o Chico olhou para as pessoas e disse assim, eu sei porque todos vocês estão aqui hoje, porque nós estamos aqui hoje, porque nós estamos com uma saudade danada de Jesus. Nós viemos aqui hoje para ouvir o que Jesus tem para nos dizer, um pouquinho dos seus ensinamentos, um pouquinho das suas palavras, um pouquinho das suas orientações. Então toda vez que eu vou numa casa, eu sempre gostaria muito que as pessoas viessem com saudade de Jesus. O tema de hoje, ele não tem nada voltado, ou não tem um capítulo específico no Evangelho que fale especificamente sobre vaidade. Mas ele envolve comportamento, ele envolve disciplina moral. Então, não dá para pensar numa disciplina maior, mais elevada do que a que o Cristo deixou. Então nós, todas as vezes que nós vemos nessa casa, e o exemplo que eu dei do Chico foi para mostrar para vocês que o Chico não era vaidoso. Ele tinha suas vaidadezinhas do cabelo, né? Da boininha na cabeça, do óculos escuro. Mas ele era um ser de uma espiritualidade tão brilhante que ele não tinha esse tipo de necessidade. Ele veio para servir. Ele veio para ajudar. E se propôs a fazer esse trabalho até o dia da sua morte. Então eu conto essa história porque todas as vezes que a gente vem para casa, a gente tem que pensar assim, eu primeiro vou com muita alegria, porque não só vou ver a espiritualidade da casa, que normalmente é maravilhosa, como também vou encontrar pessoas amigas, pessoas que vão me dar um sorriso, que vão me atender com simpatia, que vão olhar para mim e dizer, que bom que você veio. Então quando a gente vier em qualquer casa espírita, por favor, venhamos imbuídos desse sentimento, um sentimento de verdadeiro amor. Eu estou vindo na casa Aparecida Castelli porque eu quero aprender, eu quero conhecer um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. O lado moral, o que ele quer da gente? Tá bom? Vaidade.
Tem uma definição de um livro que diz assim: vaidade é o desejo contínuo, ou seja, que acontece sempre, ilusório, porque não é verdade, de atrair para si a atenção e a admiração de todos. Então, a pessoa que é vaidosa, e aí cada um vai se identificando dentro dos exemplos que eu for dando, falar, isso aqui serve para mim, ou isso aqui não serve. Já vou dizer que tudo que eu vou falar aqui serve para mim, tá? Porque, Roberto, sou grato pelo tema, Roberto. Até ele falou, ninguém fez vaidade, né? Eu falei, Roberto, você não sabe quanto isso foi importante para mim. Eu queria te agradecer de coração pela oportunidade. Então, todas as vezes que nós queremos ser o centro, nós somos vaidosos. Todas as vezes que a gente quer que as coisas fluam sempre para o nosso lado, ou seja, que as pessoas nos observem, que as pessoas nos admirem, que as pessoas olhem para nós e dizem assim, o Nestor é diferente, ele é especial. Todas as vezes que a gente pensar da gente nisso em relação às outras pessoas, nós estamos sendo vaidosos. E todo vaidoso se acha melhor que as outras pessoas. Todos. Aí vocês vão dizer assim, mas ele não está falando de orgulho? Porque orgulhoso também é assim, né? Ele é o centro. Aí eu vou dizer que o orgulho e a vaidade são quase irmãos gêmeos. Eles se parecem tanto. Se nós pegarmos as características do orgulho e as características da vaidade, nós vamos ver que eles andam juntos. Um complementa o outro complementa um. Então, todas as vezes na nossa vida que a gente quer aparecer, quer ser mais do que as outras pessoas, nós estamos sendo vaidosos. Faça esse exercício. Você chegar à noite em casa, começa a pensar naquilo que você falou com os outros. As palavras que você disse, as expressões que você colocou, o modo como se postou. Normalmente nós vamos descobrir que nós somos vaidosos. Você lembra daquela pessoa que você senta lá ao lado de uma pessoa e pergunta para ela como é que vai a vida dela? Aí ela conta. Ela conta os cursos que ela fez, as dificuldades que ela passou. Ela conta até das coisas teoricamente boas que ela fez, as caridades que ela praticou. Está sendo vaidoso ou não está? Então, quando a gente pensa em vaidade, todas as vezes que nós somos vaidosos, nós estamos deixando de ser humildes. Não combina vaidade com humildade. Ou você é vaidoso, ou você é humilde. O que a gente aprende no Evangelho? Humildade, principal. Caridade, amor. Quem ama é vaidoso? Não é vaidoso. Não é vaidoso. Muitas pessoas passam a vida inteira sem descobrir o quanto são vaidosos. Achando que são o melhor pai, o melhor profissional, o melhor palestrante, acaba achando que é o melhor em tudo. Aí ele desencarna, como todo mundo vai desencarnar, aí ele acorda. Ele chega na espiritualidade e acorda. E ele olha o que ele foi. Aí ele se desespera, ele se desequilibra. Não, eu não fui isso não. Imagina que eu agi assim. Eu sempre fui uma pessoa tão boa, tão caridosa, fazia sempre o bem para as pessoas. E aí ele chega lá e começa a dizer que a culpa é de Deus. O vaidoso é aquele cara que não aceita quando ele está errado. Vocês conhecem alguém assim? Né? A coisa está nítida para ele. Para todo mundo está nítido, mas ele não consegue enxergar. Não é que ele faz por maldade, é que ele não consegue enxergar. Ele tem um véu na frente dele que não deixa que as pessoas, que ele se perceba o que ele está errando. Isso em todos os momentos da vida dele. Pensa um pouquinho nós pais. Eu já sou até avô, né? Roberto também é. Como é difícil para nós a gente admitir um erro perante os filhos. Independente da idade, né? Tem meu filho que está aqui, está com 16 anos de idade, mas pode ser que o espírito dele seja mais velho do que eu. Ele está fisicamente mais novo do que eu, mas não quer dizer que ele não seja mais inteligente, mais instruído, mais esperto, moralmente mais elevado. Quem pode garantir isso? Então, se eu cometo um erro e eu não permito que ele me chame a atenção, ou eu não aceite que eu errei, o que eu estou fazendo? Sendo vaidoso. Acontece isso em casais? Acontece, né?
Muitas pessoas às vezes brigam, discutem. Por quê? Porque nenhum quer ceder. Nenhum quer chegar e falar, meu bem, me desculpa, eu errei. Porque mexe com a pessoa não quer aceitar esse tipo de coisa. E o casamento, quando tem muita vaidade, a tendência dele é o quê? Acabar. A vaidade tem uma capacidade tão grande de destruir todas as nossas coisas boas. Se eu sou vaidoso, eu não amo. Se eu sou vaidoso, eu não tenho humildade. Se eu sou vaidoso, eu não respeito as pessoas. Quem importa os outros? Eu importo para mim. Eu sou mais importante. Eu sou aquele que deve ser valorizado, respeitado. Eu sou vaidoso. Existem 3 tipos básicos de vaidade. A vaidade física, não é? Porque aqui ninguém está proibido você fazer uma academia, de você se cuidar, pintar o cabelo, fazer alguma coisa para se sentir bem. Você se sentir bem. A vaidade está no momento que você quer se sentir bem para o outro. Na hora que eu faço as coisas para o outro. Não é? Então, se de repente a pessoa está lá, está olhando no espelho, ela vê uma barriguinha assim, né? Ela fala assim, peraí, eu preciso fazer ginástica porque é importante para a minha saúde. Eu vou lá, malho, começa a ficar musculoso. Daí já começa a andar assim na rua, né? O que eu estou fazendo? Sendo vaidoso. Mulher não gosta de cabelo branco, né? Fica tão bonito, ó, cabelo branco fica tão bonito. Qualquer coisinha que aparece já está pintando. Mas se ela pintar para se sentir bem, não tem problema. O problema é exatamente ela querer ser melhor que as outras pessoas. Esse é o problema da vaidade. Quando a gente se coloca numa posição superior às outras pessoas, nós estamos agindo errado, estamos agindo com vaidade. A gente não percebe. No dia a dia, nós vamos fazendo isso como se fosse uma coisa normal. Como se fosse alguma coisa que fosse certa. Mas hoje, como eu estou aqui conversando com vocês, explicando um pouquinho, ninguém mais vai ser vaidoso. Ou pelo menos se for, sabe que errou. Porque esse é o problema do Espiritismo. A gente descobre que nós estamos errados. E a vaidade é um dos pontos principais para a nossa reforma íntima. Como é que eu posso ser honesto comigo, com as outras pessoas, se eu não me reformo internamente? É difícil tirar a nossa vaidade. Isso está dentro da gente. Está bem no nosso íntimo. E como é que a gente faz? Exercício. Saber o que está acontecendo errado. Já aconteceu com vocês, assim, na hora que vocês vão fazer alguma atitude de vaidade, ou mesmo uma fofoquinha, aí você com aquela formação espiritual que nós todos já temos aqui, né? Aí você fala, não, isso não posso fazer, que é errado. Mas eu vou fazer só dessa vez, porque é gostoso. Acontece isso com alguém? Não? Ninguém, né? O que é pior? Quando a gente sabe que está errando ou quando a gente erra sem saber? Deus olha quando sabe que está errando. Deus olha as nossas intenções. Deus enxerga os nossos corações. Então, na medida que a gente comete falhas, que no nosso íntimo nós fizemos de propósito, a nossa responsabilidade é maior do que se nós não soubéssemos. Tem muita gente que é um vaidoso humilde. Vocês já ouviram falar em vaidoso humilde? Eu vou lá, vou na casa dele, ele está passando um problema sério, uma dificuldade. Eu chego para ele lá e falo assim, não, eu vou te fazer uma visita. Eu vou lá no caminho pensando assim, eu sou uma pessoa muito caridosa. Eu vou lá ajudá-lo, ouvi-la falar, não vou resolver nada, mas é só o fato de eu ceder meus ouvidos, ele vai estar legal. Aí ele vem, me conta tudo, eu falo para ele, não, olha, é assim, vamos orar, pedir a Deus ajuda. Aí quando eu saio de lá, eu penso assim, como eu sou bonzinho, eu consegui ajudá-lo. Eu fiquei lá 1 hora na casa dele, eu fiquei cronometrando que eu fiquei 1 hora na casa dele. Isso não é caridade falsa? Mas eu me senti bem com aquilo porque a vaidade se sobressaiu dentro de mim. Se eu fosse honesto, se eu tivesse tentado trabalhar com a verdadeira caridade, eu teria dito assim, agradeço a Deus pela oportunidade de estar indo na casa dele,
Agradeça a Deus porque Ele confia em mim. E como nós dois confiamos em Deus e sabemos que Ele é o Pai amoroso, protetor de todas as coisas, Ele vai nos ajudar. Então nós juntos vamos orar para que se manifeste uma alternativa, que talvez não seja aquilo que a gente queria, mas é aquilo que é necessário da gente passar. Vaidade, né? Não é fácil lidar com isso. Isso é uma das maiores dificuldades que nós temos na nossa vida. Que, como eu disse para vocês, ela mexe no íntimo da gente. Bem no fundo nosso. Quem pode dizer se nós estamos sendo vaidosos ou não? Nós e Deus. Sabe? Dentro da nossa doutrina, dos fundamentos que a gente acredita, nós somos convocados diariamente a uma melhoria. Nós somos convocados a fazer um pouquinho melhor todos os dias. E a gente não consegue fazer isso quando a gente coloca o nosso orgulho, a nossa vaidade acima do bem comum. Não dá para fazer isso. Nós estamos cansados de ouvir dizer que a lei principal da nossa vida é a lei de amor. Mas será que nós estamos cansados de praticá-la? Será que no nosso dia a dia a gente respeita as pessoas como elas são? Porque não respeitar as pessoas do jeito que elas são também é vaidade. Se eu tenho um certo conhecimento moral e eu encontro uma pessoa que está passando um probleminha tão simples aos meus olhos, e eu ridicularizo aquela pessoa, eu estou me sentindo melhor que ela. Eu estou sendo vaidoso. Vocês veem como eu vou dando exemplo e as coisas vão se complicando e as pessoas estão me olhando e dizendo assim, epa, isso é comigo. Por quê? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Você sabe quem tem muita vaidade? É médium e espírita. Tem muita vaidade. Infelizmente. Muitos médios que deveriam dar o exemplo pecam pela vaidade. Por quê? Porque eles se acham melhores do que outros que não têm. Tem muito médico de psicografia que acha que ele é melhor do que aquele que faz palestra, que aquele que interpreta sonhos. Então, infelizmente, dentro da nossa doutrina, nós temos rivalidades. E o que é rivalidade? Vaidade. Você encontra vaidade na política, você encontra vaidade num grupo de amigos, você encontra vaidade em todos os lugares da nossa vida. Eu não vou citar um nome, o ano passado a gente teve um problema muito sério com uma casa muito grande. Ela só não quebrou porque ela tinha mais de 50 anos. Mas os dirigentes brigando por poder dentro da casa. Roberto sabe quem é, eu não vou falar, não é? Como que a gente convive numa casa há 30, 40 anos, falando de amor, falando de caridade, falando de humildade, e de repente uma briga tão boba por poder quase acaba. Infelizmente isso acontece. Não é só na política que acontece isso não. Acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da casa espírita. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós temos limites, a nossa formação ainda é muito pequenininha. Nós temos muitas dificuldades ainda para não só entender o que nos passa, mas também agir em prol da mudança. Todos os dias quando eu acordo, isso não é vaidade, tá? Eu costumo pensar, falar com Deus e dizer assim, meu Deus, o que você quer de mim hoje? O que eu posso contribuir? O que eu posso fazer de diferente? O que você espera de mim? E olha, quando a gente pede a oportunidade a Deus de Ele mostrar, Ele mostra. Mas a maioria das vezes a gente não quer ver. Ah, não, Deus não pode ter pedido aquilo para mim, não. Aquilo ali é muito trabalhoso. Mas se Ele deu a carga, é que você pode carregar. Semana retrasada, eu tenho uma casa de repouso em São Bernardo, entrou uma paciente nova lá, e aí eu conheci uma neta dela, uma moça já de 27 anos de idade, e ela estava brincando com a filhinha dela, e a filhinha dela, uma gracinha, correndo de um lado para o outro, 1 ano e pouquinho, eu catei a menina no colo para brincar com ela,
Aí eu percebi que ela não tinha uma mão. Só aquele punhozinho aqui, não é? Aí eu olhei para a mãe ficou meio desconcertada, né? Ela chama Nathalie. Falei, ela mesma já começou a justificar. A criança nasceu com 6 meses, passou 4 meses na UTI, quando ela estava para sair, teve uma trombose. O médico, para ela não perder o braço, tirou a mão. Aí eu perguntei para ela assim, você é religiosa? Eu não queria saber se ela era espírita, eu queria saber se ela era religiosa. Ela falou, não, eu sou católica, não sei o que e tal. Você se revoltou contra Deus quando você soube disso? E para minha surpresa, ela falou assim, eu agradeço a Deus todos os dias pela minha filha estar aqui viva. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de criá-la. Foi aí que eu disse para ela, parabéns, você é uma pessoa que tem um extremo valor. E Deus não te daria essa carga se você não pudesse suportar. Aquilo que para nós às vezes é impossível, com Deus é fácil. Se a gente pegar ao longo das histórias e ver as pessoas boas, os exemplos que a gente teve, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, eles tinham um mínimo de vaidade. Um mínimo de vaidade. Não se preocupavam com a roupa, comer comidas boas, só aquelas coisas caras. Não se preocupavam em ter um carro hoje e amanhã trocar por um maior, trocar de casa. Porque muitas vezes as pessoas compram casa para mostrar para os outros que eles compraram uma casa melhor. O que é isso? Vaidade. Vocês já viram, principalmente jovem, mas eu falo que adulto também, os senhores também têm isso, o cara compra aquele carro possante, aí ele para na frente ele vem para o centro espírita, ele para na frente do centro espírita com o carro. Já chega mais cedo para deixar o carro ali, não é? Aí fica com a chave assim, rodando. O que ele quer fazer? Parecer. Por quê? Porque ele é vaidoso. Ele quer mostrar o carro dele. Estou dando um exemplo de centro espírita, mas pode ser em qualquer lugar, tá? E nós temos esses comportamentos. Às vezes mais superficiais, às vezes mais profundos. Então, falar de vaidade é uma coisa difícil. Porque mexe com cada um de nós, no nosso interior. Não é? E nós temos uma grande responsabilidade na nossa vida, na nossa doutrina. Na medida que nós vamos aprendendo, nós temos que ir mudando. É aquilo que eu falei para vocês. Se a gente erra sabendo, o nosso erro é muito maior do que se a gente errar achando que nós estamos fazendo a coisa certa. E a nossa doutrina é maravilhosa. Ela explica para nós tudo que a gente precisa saber. Explica nossos momentos das nossas dores, nossas aflições, nossos medos, nossas incertezas. Ela explica até que não tem morte, que o Espírito é eterno, que nós vamos sair daqui, vamos trocar roupa e nós vamos voltar de novo. Isso faz parte da nossa crença, da nossa convicção dentro da nossa doutrina. Talvez a gente não consiga resolver todos os nossos problemas de vaidade nessa encarnação. Provavelmente nós não vamos conseguir resolver. Com quase toda certeza nós não vamos conseguir resolver. Mas a gente também não pode ficar adiando. Eu vi muita gente, quando eu comecei na doutrina, isso há 6 anos atrás, as pessoas diziam assim, eu sou espírita, eu não consigo resolver agora, eu deixo para a próxima. Você vai querer deixar para a próxima? Não. Quer dizer que você pode ser feliz só na próxima, você não pode ser feliz nessa. Você não pode vencer seu orgulho, pelo menos um pouquinho. Você não pode vencer sua vaidade. Você tem que esperar a próxima. Você não pode passar pela dor, pelo sofrimento. Você vai esperar a próxima. Nossa, que doutrina legal. Eu amo a doutrina espírita. Eu tenho convicção na doutrina espírita. E como diz um amigo meu que vocês conhecem, o Sebastião, o Evangelho de Deus, de Jesus, é o único lugar que ele acredita cegamente que eu faço fiança dele. Eu assino nota promissória, eu fico fiel depositário. E quando a gente fala em fiança, fiel depositário, a gente tem um medo danado, não é? Mas eu não tenho, quando a gente fala sobre ser fiador do Evangelho de Jesus. Quantos de nós estão na doutrina espírita passando?
Tinha um amigo que eu gostava muito, ele era espírita quando eu não era. Era meu funcionário, depois passou a ser um amigo, um sócio. E ele participava da doutrina, fazia o curso, dizia que era médio, e eu tirava o sarro dele. Ele falava uma coisa, eu gozava da cara dele. Eu era aquele cara chato. Sou menos chato hoje, mas eu era aquele cara chato. Aí passaram-se alguns anos, eu perdi contato com ele e eu entrei na doutrina. 1 ano e meio depois, eu encontrei com ele. E a hora que eu soube que ele estava voltando para São Paulo, eu fui na casa dele, todo eufórico, dizer para ele que eu era da doutrina espírita, que eu gostava disso aqui. Eu cheguei lá e falei, e aí, meu irmão, como é que tá a doutrina? Aí eu saí dela. Aí eu fiquei, na hora, te confesso, não sabia o que dizer para ele. Aí fui para casa, comecei a conversar com a minha esposa, eu falei, sabe o que é? Bem, tem pessoas que estão passando pela doutrina, mas eles não são espíritas. Porque o espírita não tem medo de mudar. O espírita sabe a recompensa que ele tem e que ela é construída diariamente. Então, quando a gente tem dificuldades como a vaidade, o orgulho, o medo, a insegurança, se nós nos fiarmos na nossa convicção religiosa, tudo é mais simples, é tudo mais tranquilo. São Paulo dizia para nós assim, eu fui o último dos apóstolos, mas nenhum deles fez tanto quanto eu fiz, mas não eu, a graça de Deus que mora dentro de mim. E aí ele falava assim, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque Deus está dentro de mim, eu me encho de força. Então eu costumo pensar assim, quando eu vejo as dificuldades, quando eu vejo meus erros, quando eu vejo minhas inseguranças, na medida que eu me deixo encher de Deus na minha vida, tudo passa, tudo se torna tranquilo. Na medida que eu tenho a convicção, eu abro o meu coração, porque Deus só vai entrar se nós abrirmos a nossa porta do coração, Ele não força nada não. Então na medida que eu conseguir abrir meu coração para Deus, Ele entra. Ele está querendo que a gente deixe Ele passar, que Ele venha encher a nossa vida, e aí Ele vai nos ajudar a vencer as nossas vaidades. Ele vai nos ajudar a vencer nossas inseguranças, nossos temores. Porque nós somos feitos para ser felizes. E quando eu tenho medo e insegurança, qual que é o remédio? Deus dentro da gente. Quando eu me sentir fraco, que eu me sinto forte, porque Deus está dentro de mim. É com essa disposição que a gente precisa acordar todo dia. É com essa disposição que a gente tem que agradecer a Deus por tudo que nós temos na nossa vida. Nós somos abençoados, extremamente abençoados. Temos um Pai de amor. Um Pai que olha os filhos, que protege, que perdoa, que é misericordioso, sempre porque a gente não merece isso. Imagine se nós, seres humanos, nós dentro do nosso limite, nós perdoamos as pessoas às vezes. Não é? Até eu fui fazer uma palestra essa semana no Eduardo Monteiro e eu falei sobre perdão. Aí eu perguntei para as pessoas, se eu fizer isso, vocês me perdoam? Ele falou assim, perdoo. E se eu fizer isso de novo, vocês vão me perdoar? Se eu fizer 3 vezes, 4 vezes, as pessoas começaram a me olhar e falei, eu acho que eu não tenho mais perdão de vocês não, né? E se Deus agir assim com a gente? Quantas vezes nós erramos durante o dia, quantas vezes nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias? Se Deus não usar a sua misericórdia, nós somos seus filhos, Ele nos tem um exemplo maravilhoso. Só depende da gente. Não depende mais de ninguém, não depende do pai, da mãe, do sogro, da sogra, do cunhado, de ninguém, é só nossa responsabilidade. E nós temos a capacidade, sim, de ir para frente, caminhar e ir para frente, é isso que Ele quer da gente. Então, eu sou muito feliz na nossa doutrina, eu adoro a nossa doutrina, não é? Tenho aprendido muito lendo Chico, lendo Bezerra, e aí eu me questiono quanto cada um de nós está disposto a se dedicar ao conhecimento da nossa doutrina por dia. Um livro, no banheiro. Pega o livro, vai no banheiro, você leva o livro da doutrina ou você leva uma revistinha, um joguinho de computador, não é? Assistindo televisão, quantas? 3, 4 horas por dia? Será que a gente se dedica meia hora para o entendimento da nossa doutrina? O que é mais importante? O que nos traz mais fundamento na nossa vida?
Um filme de 3 horas, não tem nada contra filme, ou meia hora ou 3 horas de dedicação à doutrina, onde você vai aprender, onde você vai deixar a vida espiritual fluir dentro da gente. Por que é mais importante? Por que a gente reverte esses valores? Por quê? Será que também não é vaidade? Porque a gente acha que não precisa? Quem sabe? Então, só para completar, Roberto, dentro dos 30 minutos, nós estamos até gravando isso aqui, isso não é vaidade, é um compromisso que a gente assumiu para estar divulgando as palestras dentro da doutrina espírita no YouTube. Depois eu passo o link para o Roberto, ele fala. Porque eu acho que todo mundo aqui é especial. Todo mundo aqui tem capacidade de fazer alguma coisa maravilhosa. Mas todo mundo tem que ter vontade, disposição, entrega para agir, fazer assim. Fazer acontecer. Nós temos alimento espiritual, nós temos força espiritual, nós temos já discernimento espiritual. Mas não é fácil. Não estou falando aqui para vocês que vocês vão sair daqui já maravilhosos, né? Ninguém vai sair daqui maravilhoso. Normalmente se estima que quando se termina uma palestra, depois de 1 hora, você se lembra só de 5% do que foi dito. Por isso que às vezes eu conto história, porque a história acaba marcando mais. Não é? Vou contar só uma historinha do Chico, 2 minutos, Roberto. Porque o Chico, ele não julgava as pessoas. Uma vez ele veio para um centro em São Paulo, ele fazia um trabalho todos os anos, ele vinha em São Paulo, e ele chegou bem cedo, era um sábado à noite, chovendo e muito frio. Ele resolveu um pouquinho antes da palestra ir no banheiro, é um ser humano, foi no banheiro como todo mundo. Nisso chegou um pai, com 3 crianças pequenas, mal vestidas, e ele pedindo ajuda financeira. O pessoal da casa o tratou com desdém. Isso é fato, hein? Isso não é em verdade. Aí começaram a falar de Kardec, da falta de responsabilidade dele como pai, por que ele fazia isso, colocava as crianças em perigo e tal. O rapaz, o senhor, né, foi se abaixando, ficando envergonhado e foi embora. Aí o Chico saiu do banheiro. O que os dirigentes fizeram? Chico, nós demos uma lição a um cidadão que veio aqui. Chico começou a chorar e falou assim, não façam isso, ele é um herói. A mulher dele abandonou ele com as 3 crianças pequenas, não teve coragem de assumir os filhos. Ele não consegue trabalhar porque ele não tem onde deixar. Esse homem é um herói. Talvez tenha sido a vaidade que levaram as pessoas do centro a se julgarem melhor que ele e ter a capacidade de dar bronca. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Hajamos com fé, com caridade verdadeira. E a gente vai ver que a gente vai conseguir trabalhar com todas as pessoas no mesmo nível que a gente. Nós não somos melhores que ninguém. A partir do momento que a gente não sente isso em qualquer grau da nossa vida, é a vaidade que está falando por nós. Obrigado pela oportunidade, Roberto. E bastante paz, bastante luz, né? Gostaria de abraçar e beijar todo mundo, mas fica aqui um abraço bem gostoso do coração. Essa casa, ela sabe, é especialíssima para mim. Né? Foi onde eu comecei, ele que me deu os primeiros empurrões, né? E a gente tem visto muita coisa por aí, existem trabalhos fantásticos também por aí. Tem muita gente sem vaidade trabalhando em prol do outro. E nós precisamos começar a fazer a nossa parte. Mas não sou eu que vou cobrar vocês, é a nossa consciência que cobra. Tá bom? Fiquem em paz e Deus proteja todos vocês, tá?